Você já ouviu falar dos Hugo Awards? Ou melhor dizendo, o Prêmio Hugo? Se você nunca ouviu falar, deixa eu apresentar ele para você aqui rapidamente. O Prêmio Hugo existe desde 1955 e ele é uma das mais importantes premiações ali que consagra as obras de ficção científica e fantasia no mundo inteiro. Esse prêmio ele é apresentado, criado e totalmente gerido por fãs hardcore ali desses dois gêneros, e ele é apresentado todos os anos, ou melhor, ele é entregue todos os anos num evento chamado RoadCon. E ela tem um processo bastante rigoroso ali para garantir que a votação seja feita apenas por pessoas que realmente se importam ali com ficção científica e fantasia. E um dos primeiros livros a vencer esse prêmio foi justamente O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que é uma obra bastante clássica aí da distopia, do gênero da ficção científica. Inclusive ela tem uma adaptação que é bastante elogiada da Amazon Prime Video. Mas é claro que Philip K. Dick não foi o único autor, e O Homem do Castelo Alto não foi o único livro a vencer o prêmio Hugo, não é verdade? Por isso eu vou falar aqui de mais um que também teve essa proeza, que foi É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Esse é um livro muito novo aqui, publicado no Brasil ano passado. E se você viu meu vídeo sobre ele, se você não viu, corre lá para ver depois que terminar esse aqui. Sabe que ele não venceu apenas o Hugo, mas ele também venceu o Prêmio Nebula. E é disso aqui que eu quero falar também. Se você não conhece o Prêmio Nebula, ele é outra premiação muito importante ali da ficção científica e da fantasia. Mas diferente do Hugo, ele não é entregue por fãs. O Nebula ele é entregue por escritores publicados que fazem parte de uma grande organização / sindicato chamada Science Fiction and Fantasy Writers of America. Essa organização tem várias funções, mas uma delas, além de, é claro, apoiar os escritores de fantasia e ficção científica e aumentar a visibilidade aí desses gêneros, o prestígio deles, é também entregar este prêmio, o Nebula. E sabe quem foi o primeiro livro a vencer o Nebula? É isso mesmo, eu vou trazer ele aqui para vocês, que é o Duna, do Frank Herbert. Esse livraço aqui, enorme, publicado nessa edição maravilhosa aqui da editora Aleph. E adivinha só? Pois é, ele também ganhou o prêmio Hugo em 1966, um ano após vencer o prêmio Nebula. E é justamente disso aqui que a gente vai falar hoje. Livros que venceram tanto o prêmio Nebula quanto o prêmio Hugo. Aqueles que têm tanto a aprovação dos fãs como dos próprios escritores, que consideram os melhores entre eles mesmos, para garantir que a nossa leitura provavelmente vai ser boa, ou no mínimo, muito interessante. Então nesse vídeo eu vou trazer 14 livros que já estão publicados no Brasil, tá? Todos eles estão publicados em alguma editora, que conseguiram esses dois feitos, vencer o Hugo e o Nebula. Mas antes de começar a falar as minhas indicações, obviamente Duna é a primeira delas, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Heitor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou jornalista e apaixonado por livros e fantasia, ficção científica, magia, dragões, distopias, mundos paralelos, viagem no tempo, tudo aquilo que você espera que seja relacionado a esses dois gêneros. Então se você gosta disso, vem comigo, assina aqui esse canal, clica aqui no sininho para receber as notificações, dá logo a sua curtida aqui nesse vídeo e vamos para as minhas indicações. Como eu estava dizendo, vamos voltar aqui para falar de Duna. Bom, eu vou falar aqui rapidamente da sinopse de Duna, só para não deixar batido, porque eu acho que não precisa de muitas apresentações, porque tem aí o filme do Denis Villeneuve, que está aí arrebentando a boca do balão, fez muito dinheiro, já tem a sua parte 2 garantida, está concorrendo ao Oscar, hoje ele recebeu aí umas 10 indicações, então eu acredito que já esteja na boca do povo, todo mundo deve conhecer mais ou menos a história. Mas resumindo aqui muito, a gente vai acompanhar aqui o personagem principal, que é o Paul Atreides, da casa Atreides, que é uma família ali, é uma organização muito importante. Eles são alguns dos vassalos do grande império galáctico e eles regem ali o planeta deles. Eles são considerados uma casa bastante honrada. E acontece que eles recebem um chamado para ir até o planeta chamado de Arrakis para mudar o sistema ali de exploração de uma coisa chamada de especiaria, que é um elemento ali que os seres humanos consomem, que aumenta as capacidades de percepção deles, e através desse aumento de capacidades possibilita que eles consigam realizar os cálculos que são necessários para fazer as grandes viagens interespaciais. E é justamente por causa disso que os Atreides estão sendo enviados para lá. E a partir daí a gente vai entrar em toda uma questão de brigas políticas, e tem muitos outros temas aqui que são tratados nesse livro que não dá para explicar numa simples sinopse. Se eu vou tentar explicar aqui Duna, nem posso, tá? Porque eu ainda não li, ele está na minha lista de leitura desde que foi publicado,
e eu finalmente consegui comprar ele ano passado, então com certeza esse ano aqui é o ano. O segundo livro aqui dessa lista é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, que é outra autora aí bastante famosa, bastante prestigiada aí da ficção científica. Os livros dela sempre tratam de questões de gênero, mas não só disso, mas também de política, de antropologia. Ela é bastante respeitada aí, não só no mundo da ficção científica, como da literatura. E A Mão Esquerda da Escuridão venceu ali justamente o Nebula em 1969 e o Hugo em 1970. Esse livro aqui conta a história de um diplomata de uma federação galáctica que é enviada a um planeta numa missão para convencer que os líderes desse planeta integrem ele a essa federação galáctica. O problema é que quando ele chega lá, ele encontra uma sociedade não só muito complexa, mas também muito diferente daquela que ele está acostumado e que tem várias coisas ali que ele não entende muito bem, inclusive o jeito que essa sociedade pensa gênero. Então ele vai precisar se desconstruir em relação ao que é papel de gênero, para que ele consiga interagir com essa nova sociedade que ele está inserido, apesar de todas as pesquisas dele, e que ele obviamente não ponha toda a missão a perder. Em terceiro lugar, nós temos Os Próprios Deuses, de outro clássico aí, de outro mestre, que é o Isaac Asimov. Ele venceu o Hugo em 1973 e o Nebula em 1972. Os Próprios Deuses, ele começa ali quando a humanidade consegue inventar um artefato misterioso capaz de gerar energia ilimitada, limpa e gratuita. Ao mesmo tempo, esse artefato revela ali para a humanidade a existência de uma outra sociedade, de uma espécie de mundo paralelo, e eles começam a fazer várias pesquisas ali, e à medida que os cientistas vão pesquisando cada vez mais a fundo, eles começam a descobrir mistérios e segredos que podem pôr em risco toda a humanidade. Essa aí é a sinopse básica. Esse é um livro que eu ainda não li, mas eu vou confessar que se falou de Asimov, eu já tô comprado, sabe? Eu acho que deve ser interessante. E cá entre nós, o título do livro também é bastante chamativo, sabe? Os Próprios Deuses. Eu não sei você, mas eu não sei explicar. Tem títulos que eu acho que capturam mais a gente do que outros. Se você tem isso com algum livro, algum título que te faz gravitar para ele naturalmente, sem você ler a sinopse nem nada, como esse aqui faz comigo, deixa aí nos comentários qual é o livro que faz isso com vocês. Agora vamos para a quarta indicação, que é Encontro com Rama, de outro mestre aí, que é o Arthur C. Clarke. Esse daí foi tão influente, mas tão influente, que ele tem um prêmio com o nome dele, tá? Aliás, o Philip K. Dick também tem um prêmio só com o nome dele, mas isso é história para outro vídeo. O Encontro com Rama ganhou o Nebula em 1973 e o Hugo em 1974. Nesse livro nós temos aqui, a gente vai acompanhar uma tripulação de uma nave espacial que está em uma expedição para interceptar um enorme asteroide que estaria em tese em rota de colisão com a Terra. Desculpa, não com a Terra, mas com o Sol que ilumina a Terra. E aí, para impedir que isso aconteça, essa expedição vai lá para interceptar ele. Mas quando eles chegam e finalmente encontram o tal asteroide e aterrissam nele, eles dão de cara com uma grande construção super complexa e cheia de mistérios. E o livro vai exatamente lidar com esses mistérios aí que essa construção vai apresentar para esse grupo de pessoas, né? E isso é uma coisa muito Arthur C. Clarke ali, né? Eu li um outro livro dele, que é justamente O Fim da Infância, e ele sempre tem essa coisa de fazer os humanos terem encontros muito misteriosos. Ele não necessariamente diz para você se são alienígenas ou não, ele gosta de colocar o mistério do desconhecido do espaço e das possibilidades que o universo pode apresentar pra gente, sempre com esse tom ali oculto, de que você não sabe exatamente o que está acontecendo, com uma experiência quase sobrenatural. Eu gosto muito do texto do Arthur C. Clarke, e eu devo dizer que O Encontro com Rama é outro livro que só pelo título eu já me interessei muito por ele. Inclusive você está vendo a capa dele aqui do lado, e você vê que até a capa dele da editora Aleph é belíssima, então realmente é difícil não se interessar por ele. Agora, o quinto livro dessa lista é de novo da grande Ursula K. Le Guin, que é Os Despossuídos. Esse livro, inclusive, faz parte do mesmo universo de A Mão Esquerda da Escuridão, e ele venceu ali o Hugo em 1975 e o Nebula em 1974. Dessa vez a história é um pouco diferente. A gente está lidando ali com dois planetas que são gêmeos
onde um desses planetas está em uma guerra civil, ele está na iminência de uma grande guerra civil entre duas de suas nações-estado, ao mesmo tempo que o outro planeta gêmeo, ao mesmo tempo que o outro planeta gêmeo acabou se isolando numa espécie de falsa utopia anarquista ali. Eles estão ali fechados e eles resolveram meio que ignorar a realidade, digamos assim, né? Eles estão ali fechados na própria redoma. E acontece nesse segundo planeta quando um cientista finalmente descobre uma nova equação que seria capaz de conseguir entender e acabar tanto com o problema da guerra civil de um planeta, quanto com o problema do isolacionismo do outro. E é assim que começa a história. Ele é muito elogiado por fazer paralelos com a Guerra Fria, e eu acho que faz todo o sentido, porque esse livro foi publicado justamente ali no início dos anos 70. O sexto livro dessa lista é A Guerra Sem Fim, de Joe Haldeman. Acho que é assim que se pronuncia. Ele venceu o Nebula em 75 e o Hugo em 76. O Guerra Sem Fim, ele fala das próprias experiências aqui do autor, o Joe, na Guerra do Vietnã. E o que ele propõe aqui nessa história? Uma guerra intergaláctica, onde os humanos são enviados aí para batalhar com essa civilização alienígena que eles fizeram contato, só que devido ao problema da dilatação temporal, toda vez que eles fazem a viagem interespacial ali, que dura alguns meses, e retornam, eles descobrem que se passaram décadas e até mesmo centenas de anos desde que eles saíram, e não apenas alguns meses, como pareceu para eles. E aí toda a questão do livro é justamente tratar sobre esse sentimento de despersonalização, de desconexão com a realidade, desconexão com o resto da sociedade, que geralmente os membros que visitavam a guerra costumavam sentir. E ele é muito elogiado, esse livro, exatamente porque, segundo as pessoas que leram, segundo os críticos ali, ele consegue fazer isso com bastante fidelidade. Em sétimo lugar, nós temos o retorno de Arthur C. Clarke aqui para essa lista, com o livro As Fontes do Paraíso, que venceu o Hugo em 1980 e o Nebula em 1979. As Fontes do Paraíso basicamente começa ali com a premissa inicial de que existe esse engenheiro que já fez várias pontes incríveis, inclusive uma ponte enorme sobre o Estreito de Gibraltar, e agora ele resolveu que quer construir uma ponte entre a Terra e o espaço sideral, né? Muito louco, na minha opinião. E, infelizmente, para o sofrimento dele, existe um monastério budista com toda uma sociedade incrustado na única montanha onde ele supostamente poderia construir essa tal ponte colossal. Ao mesmo tempo que ele precisa descobrir como fazer isso, a humanidade começa a receber sinais estranhos de rádio e eles começam a desconfiar que talvez seja finalmente o contato com a primeira civilização alienígena. Então temos aí mais uma vez esse elemento de mistério que o Arthur C. Clarke sempre coloca nas obras dele. E se você chegou até aqui e ainda não deixou a sua curtida, estou perguntando aqui para você, por que você ainda não deixou? Deixa aí a sua curtida, se inscreve nesse canal, clica no sininho para receber novas notificações, porque vai ter muito conteúdo aqui sobre livros, sobre fantasia, sobre ficção científica. E vamos continuar aqui com a lista, porque eu tenho mais 7 livros aqui para indicar para você, todos premiadíssimos. Inclusive, o próximo dessa lista aqui é um dos livros mais premiados e mais famosos, que é Neuromancer, de William Gibson. Esse livro, que também é publicado pela editora Aleph, como quase todos os grandes livros de ficção científica, recebeu o Nebula em 1984 e o Hugo em 1985. E ele é a obra inaugural do gênero chamado de cyberpunk. E ele antecipa várias questões aí relacionadas à internet e ao mundo digital, o jeito como a gente se conecta com ele até hoje. Esse livro continua, segundo os críticos, bastante atual. Inclusive, ele é precursor aí, não apenas do filme Matrix, como do próprio nome Matrix, que é o nome aqui do universo digital no qual as pessoas se conectam através de uma realidade virtual aqui dentro desse livro. E a gente vai justamente acompanhar esse cara que é um hacker da Matrix, chamado Casey, que acaba sendo envenenado aí depois de tentar fazer uma trambicagem com um dos chefes dele. E ele começa então a praticar delitos pequenos aí, porque ele foi envenenado e não pode passar muito tempo conectado à Matrix. Mas à medida que ele vai se envolvendo aí nesses trabalhos ilícitos, ele acaba entrando numa grande conspiração que pode alterar completamente os rumos da humanidade. Que afinal de contas, não é uma obra de ficção científica, futurista, distópica, enfim, se não vai ter alguma coisa muito séria que pode alterar
os rumos da humanidade, não é verdade? E cá entre nós, independente do que acontece aqui nesse livro, que é o primeiro de uma trilogia, ele realmente alterou os rumos da humanidade, porque ele serviu de inspiração primária para Matrix, das irmãs Wachowski, que é um filmaço que mudou aí a história do cinema e mudou o jeito como a gente vê a ficção científica. Então fica aí o oitavo livro dessa lista, Neuromancer, de William Gibson. Em nono lugar, nós temos o jogo do Exterminador, que é o Ender's Game. Eu acabei de perceber que eu não anotei o nome do autor de O Jogo do Exterminador, ele vai estar aqui em algum lugar. E esse livro acompanha aqui esse personagem chamado de Ender Wiggin, que ele basicamente passa por um processo que eles descrevem aqui na sinopse como de brutalização, porque ele está sendo treinado para participar de uma guerra intergaláctica. E eu não sei exatamente como é que funciona essa história, mas é basicamente essa a sinopse do livro. A gente vai acompanhar o Ender e como é esse processo aí de treinamento dele, como é que ele lida com os horrores de uma guerra. Esse livro, inclusive, virou uma adaptação cinematográfica com o glorioso Asa Butterfield, que é o menino do Sex Education, que está fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu acho que esse filme flopou, porque esse livro aqui é o primeiro de uma série de vários livros e a adaptação nunca recebeu uma continuação. Em décimo lugar, nós temos o livro do Juízo Final, de Connie Willis, e esse aqui eu achei uma sinopse bastante interessante, tá? Ele ganhou o Nebula em 92 e o Hugo em 93, e ele conta aqui a história da personagem Kivering, que é uma cientista que ela viaja, ela faz viagens no tempo para fazer pesquisas de campo, e numa dessas viagens ela vai para a Idade Média e ela acaba se perdendo ali no meio dessa pesquisa, se perdendo do tempo por causa de algum tipo de cálculo errado. E aí vai caber ao professor dela e amigo, um outro cientista, a fazer uma viagem aí pelo contínuo e espaço-tempo para poder resgatá-la e também garantir que o futuro da humanidade não seja destruído. Eu achei esse aqui muito interessante, é o tipo de história que eu gosto de ler. Me lembrou muito O Fim da Eternidade aqui, do Isaac Asimov, que se você não leu, eu recomendo fortemente, que ele é um livro incrível e já está na minha lista de leitura, como vários aqui, cá entre nós. Eu fiz essa lista e quase todos os livros que eu estou falando aqui para vocês entraram na minha lista de leitura. E agora vamos, é claro, para o 11º livro dessa lista, que cá entre nós me deixou animadíssimo, porque ele não podia faltar, cara. Deuses Americanos, Neil Gaiman. É claro que Neil Gaiman tinha que aparecer nessa lista. E, aliás, é o primeiro livro primariamente de fantasia. Venceu o Hugo e o Nebula, ambos em 2002. E ele vai acompanhar aqui, é outra história que a gente já conhece, tem adaptação aí de série. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o livro, pelo menos até onde eu sei, todo mundo ama. O Deus Americanos, ele acompanha justamente o nosso personagem, que é o Shadow Moon, que é um ex-presidiário que está ali a serviço desse homem misterioso chamado Sr. Wednesday. E ele vai aí fazer uma viagem a serviço desse senhor misterioso pelos Estados Unidos e vai acabar interagindo com várias entidades ali, que são os deuses novos e os antigos. Os deuses antigos são aqueles da mitologia grega, da mitologia egípcia, da mitologia nórdica, que a gente já conhece. E os deuses novos seriam aqueles que a humanidade criou ao idolatrar novas coisas, como por exemplo a mídia e a tecnologia. E em tese esses dois grupos de deuses estariam agora se preparando para um grande embate, uma grande guerra pela atenção da humanidade. Então é uma premissa bastante interessante. E me conta aí nos comentários se você já leu Deuses Americanos, o que você acha. Se você não leu, se você não gostou, e me diz aí por que você não gostou, porque é uma obra que realmente me intriga para ler. Bom, estamos nos encaminhando finalmente para o fim aqui dessa lista. Nós temos o 12º livro aqui dela, que é a Associação Judaica de Polícia, que venceu o Hugo em 2008, a gente já está aqui nos anos 2000, e o Nebula em 2007, esse livro escrito por Michael Chabon, eu acho que é assim que se fala, Michael Chabon. Ele se passa num mundo diferente aqui do nosso, que é onde o Estado de Israel teria sido destruído muitos anos lá no passado, lá por volta dos anos 50, e todos os judeus da diáspora que viviam em Israel acabaram tendo que se mudar para o estado do Alasca, nos Estados Unidos, em uma faixa de terra cedida pelo país a eles. Avançando para o futuro, lá para os anos de 2007, acontecem várias coisas misteriosas, inclusive homicídios, incluindo aí o homicídio de um drogado que aparentemente não tem nenhuma importância, e a gente vai acompanhar justamente um detetive que vai investigar esse homicídio e vai descobrir coisas muito loucas que envolvem aí a máfia, jogadores de xadrez e gênios e pessoas messiânicas que estão tentando armar um plano para a reconquista do Oriente e tudo mais. Enfim, aparentemente é uma história que parece simples, que começa a enveredar por um mundo
muito louco. Essa é a Associação de Polícia, é a Associação Judaica de Polícia, o 12º livro aqui dessa lista. E agora o penúltimo livro dela, que é o 13º, A Justiça Ancilar, de Anne Locke, da editora Aleph, aqui também no Brasil. E ele ganhou o Nebula em 2013 e o Hugo em 2014. Ele tem uma premissa que eu achei bastante interessante, porque ele está falando aqui de uma inteligência artificial, que ela era responsável por gerir um grande porta-aviões a serviço do Império Galáctico e lutava várias guerras ali com esse grande porta-aviões e controlando vários corpos de vários indivíduos, mas ela acaba sofrendo uma traição e perdendo quase tudo que conhece, sobrando para si apenas um único corpo humano para se sustentar. E agora essa inteligência artificial chamada de Brack, ela vai tentar se vingar do Império, que é o seu único inimigo. Eu particularmente achei essa premissa maravilhosa, eu já tinha visto a capa do livro aí, A Justiça Ancilar, várias vezes e eu nunca me interessei muito por ler ele, mas depois de finalmente ler a sinopse, sim gente, eu não fico lendo sinopse de livro. Às vezes eu olho, bato a cara, ele tem avaliações interessantes, eu vou lá e leio. Eu gosto de não saber absolutamente nada do que eu tô lendo às vezes, para ter aquele baque absurdo de você entrar em um mundo completamente novo e ter as primeiras impressões. Isso é bastante difícil e nem sempre dá pra fazer, mas a gente tenta. Eu tento fazer isso com filme também, que é ver poucos trailers, às vezes não ver trailer nenhum. Por exemplo, Duna eu assisti tendo visto o trailer uma única vez. E olha, gente, eu recomendo, tá? Mas enfim, continuando, nós temos agora o último livro dessa lista, que é O Céu de Pedra, da N.K. Jemisin, publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, que ganhou Nebula em 2017 e o Hugo em 2018. O Céu de Pedra é o terceiro livro da trilogia iniciada aqui por esse livro, A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Uma curiosidade aí, esse livro aqui ele ganhou o Hugo, esse primeiro livro, o segundo livro também ganhou o Hugo, e só no terceiro ela ganhou tanto o Hugo quanto o Nebula. Então eu imagino que deve ser uma trilogia realmente bastante boa. E eu não sei exatamente como falar a sinopse dele, mas eu posso dizer que basicamente várias coisas acontecem ao mesmo tempo. E isso meio que funciona como prelúdio de algum tipo de catástrofe aqui que vai rolar e os personagens vão precisar lidar com ela. Mas eu posso dizer o seguinte, que a crítica ela avalia muito a capacidade da N.K. Jemisin justamente de falar de temas importantes e conseguir fazer uma história de fantasia e de ficção científica, ainda assim que consiga trazer muitos ecos de realidade e que trata de muitas questões sociais e políticas importantes. Então eu estou esperando muito aqui desse livro, dessa trilogia. É um dos livros que eu devo ler aqui logo nesse primeiro semestre, logo assim que eu terminar de ler O Senhor dos Anéis. Estou muito animado, ainda mais agora de saber que a finalização da trilogia ganhou os 2 prêmios, e geralmente a gente está muito preocupado com o final das histórias, né? Geralmente as histórias começam bem, às vezes elas decaem, às vezes elas melhoram e nem sempre elas terminam bem. Mas eu imagino que esse daqui deva terminar bem, então a gente já começa a ler com esse certo alívio, porque o último livro é premiadíssimo e a N.K. Jemisin aí tá arrombando a boca do balão, porque o novo livro dela, eu acho que é Nós Somos a Cidade, também concorreu ao Hugo, mas eu não lembro se venceu, tá? Concorreu ao Hugo de melhor romance no ano em que ele foi publicado, mas eu não sei se ele venceu. Mas isso só prova como essa escritora aí, ela é bastante bem avaliada pelos fãs, pelo menos, e também pelos próprios escritores. E chegamos ao fim da nossa lista dos 14 livros aqui publicados no Brasil, premiadíssimos, que venceram tanto Hugo quanto Nebula. Alguns desses livros, gente, venceram outros prêmios, tá? Tem o prêmio Locus, entregue pela revista Locus, tem o prêmio Arthur C. Clarke, que é entregue apenas na Inglaterra, tem outros prêmios aí, mas eu decidi falar apenas desses 2, que são prêmios bastante prestigiosos e que também são os mais conhecidos, né? Quando você tem um livro que ganha ali esses prêmios, ele geralmente é elevado a uma certa categoria, ele recebe mais publicações, ele recebe mais atenção da mídia, ele tem mais chance de ser adaptado para os cinemas e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa lista. Eu certamente adorei fazer essa pesquisa. Como eu já disse antes, a maioria deles já está aqui na minha listinha de leitura. Com certeza eu vou ler O Encontro com Ramar, A Mão Esquerda da Escuridão, vou ler Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin, vou ler os livros da N.K. Jemisin todos. E, gente, eu vou ler tudo isso aqui. É realmente uma coisa mais louca do que a outra, como a gente gosta na ficção científica e na fantasia, não é verdade? Porque se for tudo muito, muito calcado, assim, na realidade, do ponto de vista cru, então não tem tanta graça, né? A gente vai ler um drama comum e tá tudo certo.
A graça é você pirar na batatinha e conseguir trazer muitas questões aí filosóficas, pensar a sociedade de uma maneira diferente através desses mundos fantásticos e diferentes do nosso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez eu peço aqui que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante e leva a palavra da ficção científica para mais pessoas, para que mais gente possa entrar aqui, descobrir esses livros e também continuar esse papo aqui gostoso, criar uma comunidade bacana. Se você chegou até o final também, me conta aqui qual foi o livro que você achou mais interessante, aquele que com certeza vai para a sua lista da leitura. E se você já leu algum, me conta aí também qual você leu e o que você gosta dele, se você acha que eu deveria ler ele também, se eu posso esperar, se eu deveria ler ele imediatamente porque ele é incrível. Enfim, conta aí nos comentários e até a próxima.